Bom dia, tudo bem? Olá, como está você? Espero que você esteja bem nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, né, que está aqui já aberta para nós lermos e também a lição da Escola Sabatina que nos leva à palavra de Deus, que é o nosso guia diário. E para isso nós vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Nosso Deus eterno Pai, graças somos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Ok. Estamos em um cenário diferente, vocês podem ver, né? Mas com o mesmo objetivo, com o mesmo, né, compromisso de levar para vocês a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 23/7 de 2026, ok? Quinta-feira. E hoje o tema é um tema interessante. Você que é casado, você que é solteiro, esse tema é para você, porque hoje vai falar sobre casados e solteiros. Paulo aqui adverte os casados e solteiros, e Paulo está falando ali para as pessoas de Coríntios, para a igreja de Coríntios, né? E às vezes Paulo fala palavras ali que parece que Paulo é contra ao casamento ou contra ficar solteiro. Meio que, né? Aquele que está casado, cuidado para não pecar, mas aquele que está solteiro, né? Que continue solteiro. Mas por que Paulo falava isso? Ele está falando especificamente para a igreja de Corinto, certo? Mas Paulo dá uma advertência, que ele fala assim, ó, que casar, né? Cuidado para não pecar. Então, Paulo aqui, em 1 Coríntios 7, né, a partir do verso 25 ali, vai falar sobre os solteiros, né? E aqui no verso 27 ele fala, está casado? Não procure separar. Está livre de mulher? Não procure casamento. Paulo aqui não está sendo contra um ou outro. Paulo está dando um conselho para a igreja de Coríntios porque havia ali uma situação de imoralidade sexual. E Paulo ainda fala, como nós vimos ontem, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E para isso nós temos que cuidar do nosso corpo. O sexo é pecado? Não. O sexo ele é deixado por Deus dentro do casamento, dentro da lei, de tudo certinho, ok? O sexo não é pecado, porém as pessoas usam hoje para o corpo como moeda de troca através do ato sexual. E isso é muito triste. As pessoas estão deturbando aquilo que Deus fez. Aquilo que pertence a Deus, que é o nosso corpo, pertence ao Espírito Santo de Deus. As pessoas estão assim, meio que sem, como é que eu posso dizer, sem compromisso, né? E estão pensando muito na parte financeira, pensando na parte prazerosa, e às vezes querem fazer as coisas, né, de qualquer jeito. Mas Paulo, ele é bem claro em dizer que se nós casarmos, que nós não pecamos, porque o que é pecar? É casar e daqui a pouco separar, cada um para um lado, um para o outro, e viver uma vida normal. Porque quando você casa, você faz um compromisso um com o outro, e os dois fazem um compromisso com Deus, certo? Mas se você está solteiro, e você sabe que você não vai dar certo casado, continue solteiro. É isso que Paulo quer dizer. Não case para depois separar, porque vai ser complicado, não vai ser legal, certo? E eu acredito que vocês já, né, entendem esse assunto. E o que Paulo quer dizer para nós hoje é: casados, continue casados no Senhor. Aquele que é casado, aquela que é casada, aquele casal que anda com Deus, ele tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um deles. E se você é solteiro, lembre-se, o casamento é dádiva de Deus. O casamento foi criado por Deus, entendeu? Então, o sexo ele existe, Deus criou um homem e uma mulher. Por quê? Porque Deus falou que crescer e encher a terra, multiplicai-vos, né? Então, Deus deu essa ordem e exatamente isso. Porém, o mundo que nós vivemos está, como eu posso dizer, de cabeça para baixo, como eu falei ontem, né? Está de perna para o ar, e tudo está indo ao contrário daquilo que Deus nos ensinou. Mas você que é solteiro, pense bem quando você for casar, antes de casar, com quem vai casar. É um conselho que eu te dou, porque o casamento é uma coisa séria. Eu sou casado e sei disso. Já fui solteiro, e quando eu me decidi casar, eu sabia o que eu queria. E é por isso que eu estou casado até hoje, há 15 anos, graças a Deus. Então, assim, o que Paulo aconselha é: se você vai casar, cuidado para que não peque no casamento. Se você está solteiro e sabe que não tem condições de casar, continue solteiro, certo? Até chegar o momento certo. Então aqui Paulo nos dá um alerta, né? Cuidado, porque quando você casa, você vai usar o seu corpo. Ou quando você pratica algo fora qualquer pecado que você praticar é fora do corpo, mas quando você peca com imoralidade sexual, você está pecando no corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Então, que possamos manter o nosso corpo limpo para o Espírito Santo possa habitar nele. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus eterno Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu carinho, obrigado pelo teu cuidado. Cuide de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.